Paz seja convosco em nome de Jesus. Estamos aqui para trazer mais uma mensagem ao seu coração. Ela está no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 22. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Assim respondeu Davi à repreensão de sua esposa Mical. Ela se indignou ao ver o seu esposo, o rei de Israel, dançando no meio do povo, como se não fosse nenhum nobre. Davi sabia que estava diante do rei dos reis. Sabia que diante dele, o rei não era nada. O servo de Deus não se preocupa com a sua reputação diante dos homens. Não se preocupa em manter uma imagem de nobreza. Não se preocupa em dizer palavras que agradem aos ouvidos. O servo de Deus preocupa-se em uma única coisa, em servir a Deus. Serve obedecendo. Serve seguindo a sua lei. Serve crendo na sua palavra. O servo não se importa se por fazer o certo é desprezado pelos homens. O que ele quer é ser aceito pelo seu Senhor, pelo seu Deus. E diante de Deus, não se importa em se fazer desprezível e se humilhar aos seus próprios olhos. Sabe que é apenas um servo. As vitórias que alcança são do seu Senhor. Logo, não se vangloria delas. Faz questão de que por elas seu Senhor seja louvado. Assim, o servo é cada vez mais honrado, pois o seu Senhor promete: os que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Quanto aos que buscam as honras deste mundo e se curvam ao que o mundo lhes propõe, querendo se exaltar aos seus próprios olhos, não são servos. Antes, são orgulhosos e têm desprezado o Senhor da glória. A esses, o Senhor avisa, no mesmo versículo: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Não se preocupe se o mundo lhe despreza. Preocupe-se em servir de fato e de verdade, de todo o coração ao seu Senhor. E é Ele, ao seu tempo, quem te honrará. Amém? Muitas pessoas, elas dizem ser servos. Elas dizem ser o menor da casa do seu pai. Elas dizem ser pessoas obedientes. Mas a grande verdade é que quando o seu Senhor necessita, quando os seus servos falam ao nome do Senhor, elas são de duro serviço, de duro coração. Há aqueles que dizem ser servos, mas se forem repreendidos, irão embora. Há aqueles que dizem ser servos, mas têm condição de servir e socorrer a obra de Deus, mas não fazem. Há aqueles que dizem ser servos, mas veem os seus pastores, as suas igrejas, passando e vivendo lutas, mas são incapazes de estender as mãos para os ajudar. Que tipo de servo você tem sido? O servo que tem honrado o seu Deus, o seu Senhor, o seu pastor, a sua igreja? Ou será que você tem sido aquele servo desprezível, aquele servo inútil? Porque a Bíblia diz que o servo inútil, ele faz apenas aquilo que lhe é mandado. Já o servo verdadeiro, o servo útil, é aquele que faz além do que o seu Senhor lhe pede, além do que o seu Senhor lhe manda.
O que você tem feito? Você tem feito só aquilo que nós temos te pedido? Ou você tem feito além? Pense nisso. Primeiro você tem que ver se você é servo. E depois, se você for servo, que tipo de servo você é? Um servo útil ou inútil nas mãos do seu Senhor? Que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Igreja do Evangelho Quadrangular Cidade Nova, onde uma vida melhor espera por você. E hoje, nesta terça-feira, teremos um culto todo especial de oração. Às 19h30, 7h30 da noite, eu, pastor Luciano, pastora Beth, pastora Melissa, esperamos você ali na casa do Pai, na casa de Deus, na Santa Igreja. Tá bom? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.